Onde você está, Edmo? Tá na Flórida. Tá na Flórida. Vamos lá. Só o background. Eu estou em Bertioga no momento. Bertioga. Bom, então eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente conversou muito e eu acho que o foco ficou um pouco difuso. Porque, veja bem, o que essa PEC está tratando é de tratar do chamado terreno de marinha. E o terreno de marinha ele é definido como sendo 33 metros para dentro do continente, a partir da linha média da maré. A linha média da maré é uma linha imaginária que fica sobre a praia. Normalmente fica sobre a praia. Sobre a areia. Tá? E muitas das vezes, muito próximo ao mar, com a faixa de areia muito pequena, às vezes a maré não é grande. Tudo bem, se você for em regiões como o Maranhão, você tem a maré que avança quilômetros até. Mas, normalmente, a linha média de maré é uma faixa estreita ao longo da praia, ao longo da água. Tem muita areia além da linha média da maré. E uma vez privatizada a área de marinha, o condomínio, ou o prédio, ou o empreendimento que for construído ali, ele passa a ter o direito sobre aquela areia. Então, quando fala-se em privatização da praia, você tem que levar em conta que não é necessariamente privatizar aquela faixa que fica entre o oceano e a linha média de maré, mas privatizar o que está além da linha média de maré, e vai ter muita praia, via de regra. Novamente, vou tomar como exemplo a cidade de Bertioga, onde eu estou no momento. A linha média de maré, ela fica a uns 30 metros além do começo da areia. Então, se você tiver um condomínio que passa a ter o direito sobre isso, ele vai impedir que o turista chegue e coloque a barraqueira. Eu digo isso, novamente, com experiência própria. Onde eu moro, aí em Miami, tem isso. O banhista, se quiser curtir a praia, ele tem que ficar lá quase na água, porque a praia quase toda pertence ao empreendimento. Então, eu gostaria de perguntar ao Pazinato o seguinte: sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas complicações, qual a necessidade dessa PEC? É realmente necessário? Primeiro, levando em conta que vai sim privatizar uma grande quantidade da areia da praia. Com certeza vai acontecer isso. Segundo, com base no que nós sabemos das mudanças do clima, certamente daqui a 20, 30 anos, as situações vão ser completamente diferentes. Essa área de marinha vai ser completamente diferente. Então, a pergunta, novamente, para que precisa dessa PEC no momento? Ela é realmente necessária ou ela é o anseio de um grupo de pessoas que está querendo ganhar dinheiro? Ou um cavalo de Troia, né? Como alguém está falando. Essa é uma bela pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem um ponto nebuloso na legislação. Porque, ao passo que nós falamos de terreno de marinha na PEC, nós temos uma outra legislação, que é o Código Civil, que não vai ser alterado, que coloca como bem de uso comum a praia. Então eu tenho, de um lado, terreno de marinha e a praia, que é o bem de uso comum. O terreno de marinha, ele é um bem público destinado, que tem uma categorização legal diferente da praia. E esse é um ponto que merece ser melhor esclarecido e que vai, certamente, se essa PEC passar, chegar ao judiciário para que isso seja definido, se definido não foi pelo legislador. Isso é claro, como tudo que acontece no Brasil. Isso é um ponto nodal. Segundo, nós estamos tratando de áreas já ocupadas. Áreas hoje já ocupadas. Então nós sabemos que essas áreas, elas estão, já um quiosque, por exemplo, que tem ali tem um beach club no Leblon, por exemplo.
o banhista ele já tem aquela área, né, prejudicada, porque ele tem aquele pedaço concedido. Então, assim, isso não vai gerar surpresas, que isso já ocorre. Agora, de fato, é um problema nós pensarmos que a maré ela vai subir, que uma hora isso não vai existir. E por isso, se a gente for pensar em movimento legislativo, é indiferente eu ter o sistema atual de ocupação ou aforamento, ou ter esse sistema que privatiza essas áreas já ocupadas ou aforadas, porque se nós formos pensar no movimento das marés, se nós vamos pensar que essas praias não vão existir mais, a única proposta ambientalmente viável é que o professor trouxe, é de tirar essas coisas que estão no meio do caminho. Se a gente sabe que o mar vai subir, que ali não vai ser mais possível, não faz sentido uma PEC como essa, da mesma maneira que não faz sentido o sistema da legislação atual. Então, se existe alguma preocupação ambiental, essa preocupação ambiental ela tem que ser em retirar essas áreas já ocupadas, porque independentemente da PEC, elas vão continuar ocupadas, e da mesma maneira a gente vê uma ineficiência do Estado quanto a isso, porque nós temos as áreas de risco. Vamos voltar às grandes tragédias naturais. Todo mundo sabe que nas encostas não se constrói casa. Mas o Estado ele tem condição de tirar essas pessoas? Ele tem para onde mandar essas pessoas? A gente falava aqui das pessoas que vivem nesse ecossistema mercantil da praia. Onde é que vão trabalhar as pessoas que têm o seu negócio ali? Então, de fato, são questões muito mais complexas que elas merecem ser debatidas e estudadas, porque o fato é que não faz diferença hoje a legislação da maneira que está e a legislação da maneira que se pretende, porque está se versando única e exclusivamente das áreas já ocupadas. Elas já estão ocupadas. É claro, tem interesse imobiliário. Dá para crer que sim. Eu não posso dizer com certeza absoluta, mas parece muito provável que exista esse interesse das grandes incorporadoras. Mas o fato é que essas áreas já estão ocupadas. Ou a gente desocupa, ou é indiferente deixar do jeito que está, ou passar o domínio para quem já ocupa. Fala, Leninho. É o seguinte, tem uma pergunta aqui, duas na verdade, né? Aqui, ó, a Paula Dias, ela tá falando aqui o seguinte, ó, boa noite, pergunta para Vivi, traduzindo para o populacho, onde me encontro, entendo que a pessoa será zeladora da área onde vive. Pode pôr cerquinha ou não? Aí manda um beijo para todos. Pois é, essa é a pergunta. Hoje pode pôr cerquinha? Pode, a gente vê muita gente colocando cerquinha. Então vai acontecer o mesmo que já acontece hoje. Na realidade, a gente não poderia botar cerquinha. Não poderia, né? Bota... Você precisa prever, você precisa observar as outras legislações. Mas não se observa, não. Então, é indiferente. A pessoa não pode pôr cerquinha, a pessoa ela não pode construir onde não está construído, ela não pode avançar onde já não está ocupado. A única coisa que vai acontecer é que ela vai ter o título de proprietária. Se confirmarem as previsões do avanço do mar, serão proprietárias, né? Porque não vão ter mais nada daqui a um tempo. E benefícios privados, prejuízos coletivos, bom, enfim, tudo continua como está. Não é porque a PEC vai ser aprovada ou não que o pessoal Roberto Marinho Neto vai deixar de morar ali na Delfim Moreira, no Leblon. Ele vai continuar morando ali, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Acho que nem calcula mais por real, eles calculam em surreais. Surreais. Manda, Leni. O Will Alves, ele pediu para perguntar sobre as praias que foram alargadas ou aquelas praias que sofreram reformas. Para aumentar a faixa de areia? Isso, exatamente. Como chama isso? Aterramento. Engordamento. Aí ele tá perguntando aqui o que pode acontecer nessas praias.
de maneira ambiental, essas praias que foram engordadas, que foram aumentadas a faixa de areia, qual é o impacto disso ou tudo bem? Posso? Quem é? Vai, Quem? Carlos, vai, Carlos. Carlos, vai você. Carlos primeiro, depois tu. Prefiro que vocês respondam. Vocês Então vamos lá. entendem isso mais do que eu. Por favor. Não, na verdade, quando você tem um engordamento de praia artificial ou natural, a gente chama isso de progradação da linha de costa. A linha de costa vai em direção ao mar. Progradação. Ah, Progradação. Mas a gente não precisa usar esse termo, não. O mar, né? O continente invade o mar, né? Então, Tá. isso pode ser porque engordou a praia, artificialmente ou não. Esses terrenos são chamados de acrescidos de marinho. E eles, então, são também terrenos de marinho, né? Tem os 33 metros e os acrescidos. Então, todas essas áreas, elas estão inclusas. Então, você não considera a linha da água atual, lá longe, perto da água, lá em Copacabana, uma praia que foi engordada, né? Você vai ter que considerar a marca original, que é referenciada em 1831, as marés altas, médias de 1831. E, nesse sentido, a gente precisa ter um esforço grande para a gente conseguir demarcar isso, porque a gente está falando de risco, a gente está falando de segurança, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de bens e serviços, materiais e imateriais que a gente vai perder, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei quanto custa, mas deve ter uma ideia de quanto custa um banho de sais, né? Num spa, sei lá, né? Em São Paulo, né? Um banho de sais é um banho de mar, um banho de descarrego, né? Um banho de mar, né? Transpõe esse valor, que é uma técnica que se faz para entender o valor desses ambientes. Transpõe esse valor para quantas pessoas fazem isso todo dia, ao longo de todo o ano no Brasil, e você vai chegar num valor assustadoramente alto de um benefício que a gente não paga para ter, né? E é disso que a gente está falando, né? A gente está falando da possibilidade de muitas famílias se sustentarem por conta de trabalhos dignos, mas que são trabalhos de pequena escala. Então, é fundamental a gente ponderar sobre isso e entender, né? Para que lado a gente pende? Na dúvida, público ou privado, né? O bem de uso comum, né? E só para trazer uma informação aqui, na verdade, não é o Código Civil que traz essa informação, né? Das praias como bem de uso comum, é a Lei 7661 de 88, que é a mesma data da Constituição. 99 né? ele repete a lei. O artigo 99 do Código Civil repete. Ele traz essa ideia, né? Esse princípio que é super importante, né? Então, sei lá, eu queria contribuir dessa forma. Vai lá, Daís. Carlos? Não, posso só complementar a fala do Turra? Joga ela para licença, a tela inteira. Carlos. Pode sim. Vamos lá, Daí. Pode. Acho que é importante sempre frisar que qualquer alteração que a gente faz no ecossistema vai ter consequências, né? Então, os processos de engorda de praia, eles mudam uma dinâmica. Como, por exemplo, acho que a última famosa que nós tivemos foi Balneário Camboriú, né? Se quis engordar a praia de Balneário Camboriú por conta dos arranha-céus que estavam cobrindo o sol da praia. Então, a gente tinha uma praia toda sombreada e aí se engorda, né, a praia. E aí houveram relatos de que estavam aparecendo tubarões, que não houve ataque, né? Não houve nenhuma situação parecida com isso, mas porque mudou uma dinâmica de vida de um grupo biológico, né? Tem o caso, acho que a gente pode considerar muito famoso do Brasil, que não necessariamente é uma engorda de praia, mas é a construção de portos, né? Em Pernambuco, os ataques de tubarão, eles começam depois que se desapropria uma área de manguezal para que seja feita a expansão de uma área portuária, e aí os animais, que eram os tubarões que se reproduziam naquela área, eles passam a ficar dispersos para outros locais. E aí, por consequência, você tem toda uma cadeia afetada. Então, isso pode acontecer, processo de engorda de praia? Podem, desde que seja feito um EIA-RIMA, uma análise de impacto ambiental, todo o processo que a legislação já prevê, né, para que seja constatado se é viável ou não que se faça alterações naquele local. Pode falar. Só em relação à engorda de praia, eu acho que a pergunta foi como isso afeta, né? Eu concordo com o que ela falou tudo aí, os impactos, mas a engorda de praia só é a única maneira que você tem de ganhar aquela área que você erodiu, né? Não vou listar todos os relatórios e rimas, como ela falou, é obrigatório, claro, deveria ser, mas a gente precisa primeiro procurar uma jazida de areia para botar ali. Essa areia tem que ser mais grossa
do que a areia que você tem. Por quê? Porque ela está sofrendo um processo de erosão pela dinâmica costeira que você tem hoje. Então nós precisamos achar uma jazida em algum local relativamente próximo por causa do custo, uma draga vai lá e vai aportar Trazendo. isso. E qual o impacto disso? Talvez você acabe com toda uma comunidade bentônica que está vivendo sobre essa jazida de areia, né? Mas essa seria a única solução para você manter. Só que o processo é erosivo, então você vai engordar e já tem data para provavelmente você Aquilo ser tragado de novo. fazer tudo e engorda de novo. Quando não vai um construtor tipo Sérgio Naia, pega areia, constrói prédio. Para construir prédio. Fala, Carlos. Não, eu queria voltar naquele primeiro comentário que eu fiz no começo da nossa discussão. Qual? Que é muito interessante que se está se discutindo em 2024 a PEC da praia. E muitos que estão discutindo lá no Congresso, no Senado, eles ignoram que nós estamos no ano mais quente em 125 mil anos. Nós estamos no ano que o oceano está mais quente, em 125 mil anos. Quando o oceano está tão quente como está esse ano, Mais o que acontece? Mais furacões. Não. Além dos furacões, só estou perguntando da água aqui. Ah, tá. A água mais quente é mais leve, ela aumenta o nível do mar. Ar mais quente faz derreter o gelo lá na Groenlândia e um pouco na Antártica. E aí tem um enorme risco que a ciência está mostrando agora. Não sei se o Edmo quer fazer um outro comentário, mas é o seguinte: uma corrente que chama corrente de revolvimento meridional do Atlântico, ela está ficando mais fraca e uma água mais quente está chegando lá na Antártica, a 3 quilômetros de profundidade. E o que está acontecendo? Começou a se ver lá na Antártica uma gigantesca manto de gelo da Antártica, começou a ficar instável. Tá, para se descolar? Instável, para descolar. Instável. E hoje está se estudando demais isso. Se esse gelo, esse manto gigantesco de gelo se descola... É esse que chamaram de o iceberg, sei lá, do apocalipse? Isso, é isso. Se esse gelo se descola, em poucas décadas o nível já sobe mais de 50 centímetros. Nossa. Então, quer dizer, é interessante, a PEC está falando de uma coisa, mas era importante eles entenderem que nós estamos num risco tão grande. Por isso que a gente discutiu isso que eu falo, a PEC tem que ser ao contrário. O que vai acontecer com todo esse território costeiro se a gente continuar com esse mega aumento do nível do mar, mega aumento das ressacas? Então, eu acho que eu queria só trazer essa questão. Claro.